Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo então sobre conversão AD. Eu vou aproveitar esse cara aqui para a gente fazer, mostrar aqui no LCD os valores de conversão e fazer alguma comparação. Então eu vou pedir para ele duplicar esse cara e esperar, né, até que ele duplique. Bom, a ideia agora é a gente colocar um potenciômetro, só estudar um pouquinho da conversão AD, depois fazer um exemplo com um sensor. O sensor ele vai responder a uma grandeza física, e aqui a gente tem alguns que vão responder fotodiodo, sensor de luz, até o fototransistor. Mas nós vamos usar um potenciômetro, tá bom? E aí nós vamos mudar manualmente isso. Então, colocar ele aqui, bem no centro da tela, né? Poder manipular isso, descer ele um pouquinho aqui. Bom, aqui é no terminal, eu vou colocar no terminal maior tensão, menor tensão. Vamos mudar a cor aqui, né, para 1, essa para 2. E aí, esse cara aqui eu vou levar. Não é legal fazer esse tipo de ligação, seria legal ter um resistor aí, mas nós vamos, digamos assim, abrir uma, uma opção já que a gente está simulando. A zero, ok? Vou pôr verde, né? 5, que é verde. Eu estou ligando então a saída do potenciômetro, ou seja, o cursor dele vai de 0 até 5 volts. Eu vou mudar a tensão, desculpem aí, estava falando baixo. Vou mudar a tensão e vou ler essa tensão nesse pino, no analógico zero. Então aqui no Arduino são os 6 pinos para leitura analógica. Vou pôr no A0, tá bom? E aí tem que fazer um programa, vai ser um pouquinho diferente do que nós temos aqui, né? Ele tem um programa que ele faz a leitura dos botões e tudo. Vamos lá mexer no código para que nós possamos ler os números aqui que ele vai ler nesse pino. Então vamos lá o código. Primeira coisa, líquido de cristal, né? Acrescentou a biblioteca, fez a configuração inicial, criando o objeto LCD, inicializou ele dizendo tamanho. Eu não vou ler esses dois pinos, tá? Eu vou retirar essa parte aqui. Então, se eu vou retirar, eu não preciso ter os dois ifs dos botões, né? Então não tem. Só vou ter realmente LCD. Eu vou querer escrever na linha zero, né? Aqui vou escrever na linha zero o seguinte: quantidade, vou pôr um cursor, eu vou chamar assim de valor. Valor, dois pontos, espaço, e aí vou fazer a leitura AD. Vou criar aqui uma variável int valor, né? Criar ela lá fora. Tem o n, ao invés do n eu vou ter a int valor, ó. Valor é o inteiro, tá? Aí faz o seguinte: toda vez que fizer o loop, valor é igual, e eu, é claro, eu vou dar um tempinho, tá? Senão fica difícil para ele acompanhar. Valor é analog read a zero. Então liguei ele no A0, tá aí. Se ele estranhar, a gente troca só por zero. Faço a leitura, jogo para valor. Beleza. Então só fazer LCD print valor. Não é isso? Aqui ele não vai escrever o valor que eu li, ele vai escrever a palavra valor, tá entre aspas. Mas se eu tirar as aspas e mandar ele escrever a variável, ele deve escrever. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu for para a linha 2, aí eu vou querer, né? Eu não vou fazer LCD print N. Eu vou fazer LCD print já no comecinho, tensão. Tensão. Sem acento, que senão vira uma bagunça. E qual o valor de tensão? Bom, o valor de tensão tem que ser calculado. Eu vou voltar lá, criar a variável float tensão. É, ela é float, tá bom? E vou colocar assim, ó, tensão, tesão, não, tensão igual a valor vezes a minha resolução, 0,0048886.
Pronto. Então tá aí. Essa resolução vezes isso vai me dar atenção, porque se eu sei que para cada número é uma resolução, se eu tiver 10 números é 48 mili. Se tiver 100 é 488 mili. E assim vai. Se eu tiver 1000 é 4,88 volts, que é 4.886 mili. É calculado? É calculado. Agora tem que mostrar, né? LCD print. E depois que calcula que mostra, né? Vocês não vão querer calcular depois de mostrar, né? Tensão. Aí. Então ele vai escrever. Ele vai passar o tempo todo. Para não ficar fazendo muito, já que a gente não vai variar tão rapidamente assim, eu vou colocar um delay. Se eu preciso que seja uma leitura rápida, a amostragem tem que ser rápida, eu faço diferente. Aqui não precisa, eu vou dar 100 mili, só para ele ficar calmo e tranquilo, e voltar a fazer a leitura, tá? Então vamos ver aqui, dá tudo certo, eu acho que sim. Esconde o código. Zero, o valor é zero, o número zero vai dar um valor de tensão zero, beleza? Se eu aumento, ó, 184, ó, difícil controlar aqui, conseguir 1, 2, ó, 12, número 24. Ele está mostrando 00 porque ele está mostrando com duas casas. Ele não consegue mostrar ainda 24 sendo um número. E aí ele vai 5. 1023 é 5. Aí eu sei. Ah, tá. Já sei o que está acontecendo ali em cima. Vamos ter que resolver isso. Vamos ter que limpar o que sobra do número. Olha só. É zero. Só esse zero. Os outros sobraram do que eu. 14. Então, ó, ele está sobrando coisa aqui. Então, nós vamos precisar limpar. Como fazer isso? Então, normalmente o LCD, quando você escreve valor assim, depois dele seria interessante dar uma limpada no que vier para poder limpar o resto dos números, né? Digamos assim. Senão você vai ficar com partes de números anteriores que ele não consegue. Porque se você não escreve por cima, ele não escreve. Agora eu vou escrever por cima, depois que ele escrever valor, eu vou escrever assim. Eu não consigo dizer, infelizmente, o número de casas que ele deve usar. Então, eu coloco assim, eu apago os números. A mesma coisa eu vou fazer depois que escrever tensão. Eu vou colocar para apagar o que sobrar, senão vai ficar ainda um valor sobrando lá e a leitura fica confusa. Então vamos rodar de novo. Agora nós vamos escrever o valor e apagar. Então, ó, tem zero. Se eu subir para... mas aí também ele não está ajudando, né? Vamos descer aqui. Se eu subir, ó, 430. Quando eu vou descendo, 123, o 82 ele apaga o que está na frente. Com isso, quando é zero de novo. Não sobra números. E assim nós conseguimos, ó, ver qualquer valor. Ó. Se eu pôr 250, 511, que é exatamente metade do 1023. Tudo bem? Que é o maior número possível. E assim eu consigo, olha, mudar. Então vejam bem, essa tensão é calculada. Vamos ver se está certo isso aí? Então vamos parar a simulação. Tá? Vamos colocar aqui o multímetro. Vamos lá. Tá? Opa, cadê aqui? Multímetro. Vamos pôr ele aqui. E aí dá um zoom aqui, sim. Vamos ver o positivo dele. O positivo vai aqui no nosso sinal. E o negativo tem que ir lá no zero. O negativo vai no GND, né? Para poder a gente saber. E o positivo dele vai simplesmente ler o sinal. Vou deixar em verde também para indicar isso. Então a gente vai fazer um início de simulação e vamos ver aqui. Tem 1 volt, ele está dizendo que tem 1 volt e ele está dizendo que tem 1000 mili. Eu acho que está certo.
Então vamos lá, vamos descer aqui, 200 mili, o número é 41. Então vejam bem, essa tensão calculada, ela bate exatamente com a do multímetro. Significa que nós não estamos tão mal assim, 460, ó, 5. Então veja bem, a conversão permite que você faça um multímetro. Você tem um multímetro aí de 0 a 5 volts, né? Claro, tem que tomar alguns cuidados, você não pode passar desse valor, ele vai dar assim, mas eu consigo medir tensões de 0 a 5. E olha, o melhor, essas tensões podem variar e eu consigo acompanhá-las, ó. Apesar de 100 milha que ser um tempo muito grande, tem que fazer uma leitura mais rápida. Vamos ver então esse exemplo já encerrando, que a ideia era mostrar para vocês um número, né? Eu recebo um número, 736, é esse número que está aqui, ó. Ele lê o valor, é o 736 lá, né? Esse é o número que a gente recebe, o 736, e ele equivale, tá, a 3, vamos pegar aqui assim, 3,6 volts. Nossa, tá difícil aqui no ir pro canto, tá, pessoal? Vou tentar. Isso. Ele equivale a 3,6, tá? E isso permite que eu faça leituras de valores de tensão e ela seja proporcional ao número. E mesmo sendo proporcional, eu consigo fazer o cálculo. Eu sei qual é a resolução do meu sistema. Então basta eu multiplicar aqui e eu acho a tensão no pino de entrada. Se eu tenho a tensão, eu consigo facilmente achar uma equação que seja proporcional. Por exemplo, fosse um ângulo aqui, né? Então eu teria uma equação proporcional ao ângulo de, sei lá, 0 a 270, que é o quanto esse 280, que é o que esse potenciômetro consegue no máximo, né? De 0, aqui já daria o 180, quase 270, né? Então, tá aí. O que, que nós temos, então? Facilmente eu consigo ler esse sinal, mostrar aqui no LCD é fácil, na serial, então, é mais fácil ainda, né? Só mandar serial.print, e aí ele vai imprimir o valor também. E eu consigo ler, então, esses valores. Eu consigo tomar decisões com esses valores. Porque se eu estou analisando um forno, é o que a gente vai fazer agora, eu vou poder dar um limite lá. Olha, meu limite é 30, não passa desse limite. Se passar é para desligar. Ou se passar é para ligar a ventoinha, que está muito quente, e assim por diante. Tá bom? Vamos ver um exemplo, então, depois disso aí.